Fala galera! Hoje a gente vai começar mais um Pod Oesme e hoje a gente está com um convidado muito especial aqui, o Ickson. Ele está lançando um livro que é Crônicas de um Melancólico, que é sobre um poema. Aqui, gente, esse daqui é o livro dele, Crônicas de um Melancólico, é um livro de poesias muito bom que ele vai estar lançando agora. E que inclusive o lançamento vai ser no dia 7 e dia 8. Dia 7 é sexta-feira, no Top Shopping de Nova Iguaçu, das 5 até as 7 no caso, e no dia 8 vai ser na cafeteria Gabi Fontes em Mesquita. E é isso aí, galera. Agora a gente vai estar começando a fazer umas perguntinhas para ele, assim, né? Pra gente conhecer mais sobre a carreira dele, pra gente entender. E a Clarinha vai estar fazendo a primeira pergunta. Então, Wixon, diz pra gente o que te incentivou a ser um escritor. Cara, bem, como eu comecei a escrever desde os 13 anos que eu já comecei a escrever negócio de poesia, poemas. Aos 14, 15 anos eu comecei a estudar mais isso na escola, que teve aula de literatura, então eu comecei a conhecer mais. Então, daí eu já tive uma base para começar a escrever mais poemas. Só que no princípio eu escrevia só para mim, era isso. Só que tem pessoas que gostavam de ler, às vezes eu mostrava para alguém, todo mundo gostava, todo mundo adorava, até que rolou um projeto na escola. O projeto era o seguinte: a gente ia separar em grupos e cada grupo ia escolher um autor, um poeta para poder pegar e falar sobre. Eu cheguei na professora e perguntei: "Professora, eu posso pegar e escrever um livro de poesia?" Ela falou: "Podia, mas tem como você pegar e me mostrar antes os seus poemas?" Hum. Então, naquela época eu tinha aqui, só uns 5 poemas, ela queria 10. Eu tive que inventar mais 5, fazer mais 5. Depois eu imprimi tudo e apresentei como projeto. Aí daí pra frente todo mundo gostou, comecei a escrever mais e fui tentando escrever um livro com o passar do tempo. Muito bom. Hum. Agora, a pergunta é: qual público você quer alcançar? Eu diria que não tem um público, assim, específico. Eu diria basicamente que qualquer pessoa pode ler, por quê? Os poemas são baseados no dia a dia, os momentos ou situações que as pessoas passaram. Ninguém vive no mar de rosa, basicamente qualquer pessoa, em algum momento, vai ter alguma coisa difícil, situação difícil. E acontece que esses poemas também abordam bastante disso. Então, fala pra gente também qual a parte mais difícil dessa sua caminhada. A parte mais difícil eu diria que é basicamente se eu conseguir pegar acontecimentos ou sentimentos, coisas do tipo, se eu conseguir passar para o papel de uma forma que as pessoas consigam entender bem, ou se pegar e se identificar. Passado o tempo eu vi que teve muitas pessoas que conseguiram se identificar, teve até pessoas que choraram. Mas o pior disso tudo que eu diria é simplesmente só pegar e continuar. Querendo ou não, escrever, 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 quase todo dia às vezes cansa, às vezes você fica sem ideia, e a parte mais difícil foi realmente terminar o livro. Interessante. Mas assim, qual que foi a parte também no processo de escrita mais difícil, assim, pra você? A questão também de criatividade, porque teve muita questão que, por exemplo, às vezes tinha um dia a dia parecido, tinha uma coisa que já tinha acontecido, mas eu precisava escrever de uma forma diferente. Mas aí também tem vários poemas baseados em história de outras pessoas, que foram basicamente pessoas que pediram que eu escrevesse para elas. Eu não reescrevi literalmente da mesma forma que aconteceu. Eu peguei e fiz uma releitura, modifiquei certas coisas e assim foi. Mas aí, uma pergunta, uma das principais. Por que que você se tornou um escritor? Eu sempre gostei de escrever. Bem, basicamente de 13 anos. Basicamente qualquer assunto que era questão de escrever era isso. Antes de pegar e escrever um livro, eu gostava muito de RPG de mesa. RPG de mesa tem muita pessoa que não vai conhecer, mas a questão é tipo assim, no RPG de mesa você tem uma liberdade única, que é poder você criar. Poder criar sua própria história, poder criar seu próprio mundo, poder fazer as coisas. Então eu sempre gostei disso. Tanto que eu até cheguei a escrever um RPG de mesa inteiro sozinho. Eu e poucas pessoas que me ajudaram com certas coisas. Depois disso, foi outras coisas que me interessavam também escrever. Por exemplo, trabalho de escola, eu prefiro eu mesmo pegar e escrever com as minhas palavras do que copiar e colar. E também, então assim foi passando. Questão do livro, então acabei pegando bastante gosto por escrever mesmo. A gente sabe, né, que você vai estar lançando agora esse livro e muitas pessoas elas vão assim, você vai ser inspiração para muitas pessoas, né. E o que que você diria para um escritor que vai estar lançando o seu primeiro livro, assim? Cara, primeiramente, aceitar críticas, mas críticas construtivas, que vão te ajudar a escrever melhor, modificar alguma coisa ou melhorar algum tipo de texto. Porque mesmo que o livro seja basicamente a questão de liberdade, que você quer apresentar a sua história, você quer escrever a sua história para que as pessoas conheçam. Mas tem aquilo, você às vezes querendo ou não vai querer agradar alguém. Vai querer agradar um álbum, um público, coisa do tipo, então você tem que ter as críticas construtivas e tentar aprender com elas.
e melhorar a sua escrita. É basicamente isso. O que eu diria então para uma pessoa que quer começar a escrever agora é: aprenda, aceite as críticas que sejam boas, que vão te ajudar a melhorar, e é aquilo, não parar e não desistir. Porque eu conheço muitas pessoas que gostaram muito de escrever, começaram a escrever, mas pararam, porque às vezes ficaram sem ideia ou ficaram sem ânimo. Mas o negócio é não tentar parar mesmo. É. E fala pra gente quais são as suas expectativas com o lançamento do seu livro. Cara, as minhas expectativas com o livro é que, assim, consiga alcançar as pessoas que realmente precisa alcançar. Que esse livro aí não é, eu diria que não é para qualquer pessoa pegar e ler. Por quê? Porque esse livro ele aborda diretamente o negócio que eu tinha falado antes, muitas situações. Tem pessoas que vão pegar e se identificar e olhar isso como um porto seguro, que já aconteceu com as outras versões do livro. Uhum. Então, se alguém fosse começar a ler, eu diria para poder pegar e ler com cuidado, primeiramente, bastante cuidado. Só isso, em questão de expectativa, eu só espero que a pessoa consiga ler, se precisar se identificar, se identifique, mas que conforte alguém. Ah, sim. É, a gente sabe, né, que é muito complicado lidar com as críticas e tal, porque às vezes desanima mesmo, né. Mas como que você, assim, na sua particularidade, como que você lida com essas críticas no mundo literário? Cara, teve muita crítica ruim, teve. Aí o que acontece? A gente só ignora. Crítica ruim que vai te desanimar, te atrapalhar no seu processo, você só ignora e continua seguindo. As críticas boas que são legais de pegar e ouvir. A versão uma crítica boa de, por exemplo, teve pessoas que reclamaram do questão do design, que ele vem em preto e branco. Teve pessoas que achavam que você precisava forçar muito a vista, outras acharam mais confortável. Só que, por exemplo, isso é um tipo de coisa que eu não mudaria. Por quê? Porque o livro foi pensado para ter esse tipo de design. Agora, por exemplo, se for um tipo de crítica dizendo assim, pô, tem uma parte do seu poema que você poderia pegar e melhorar se você botasse nesse formato. Eu poderia testar o formato, poderia ver se ficasse mais confortável, mais legal. Então, eu aceito a crítica. E assim vai. Sim. Deixa eu te perguntar, uma outra pergunta que é só por fora mesmo, que não tá Hum. aqui, mas no início, quando você começou a produzir o livro, você teve apoio de muitas pessoas ou você preferiu não, como posso dizer, não espalhar muito que você estava fazendo um livro? Cara, então, esse livro, eu sempre tive alguns projetos do livro em PDF no celular, e às vezes eu só pegava e apresentava. De vez em quando, tinha eu conhecia pessoas que gostavam de ler, então eu ia lá e apresentava, mostrava. E basicamente, 90% das pessoas que via gostava. E pedia para poder pegar e publicar e pegar e trabalhar mais sobre isso. Então, não posso dizer que eu não tive tantas críticas ruins ou pessoas que não apoiaram, porque realmente muitas pessoas me apoiaram a escrever o livro. É sim. Assim, muito bom, né, essa sua trajetória é muito importante e a gente, tipo assim, a gente deseja tudo de bom pra você. Agora, a gente vai pra uma parte também um pouco mais descontraída, divertida. Uma coisa mais Hum. dinâmica. Agora a gente vai fazer o seguinte, aqui a gente tem 5 perguntinhas pra gente fazer um bate e volta, e aí você vai pegar um papel, você vai me dar e eu vou ler, e aí você vai ter que responder o que vem na sua mente, tá? Vai. Aqui, vai. Deixa eu ver. Primeira pergunta, um sonho. Um sonho, mesmo que não pareça, questão de livros e coisa do tipo, acho que seria criar um jogo. Antes de tudo, eu sou formado em game design também. E, inclusive, eu cheguei a escrever um projeto de um jogo inteiro. E, além disso, tá aí, meus amigos, a gente tá num projeto desse, a gente tá criando, montando um jogo até. Depois de um tempo, fica com a parte gráfica, eu fico com a parte de programação, tudo, a questão de fase também. Então, o que acontece? É pegar e trabalhar em cima disso. Normalmente, para poder se criar um jogo, você precisa de um estúdio, de uma equipe inteira, mas basicamente vai ser só eu e ele. E é guerra, eu não tenho o que dizer, vai ser eu e eles contra tudo. Muito diferente, né, porque a gente, assim, a gente vê e fala: "Ué, poema, divertido, bom, legal", mas agora essa parte do game design a gente não sabia não, né, Não. é uma parte diferente. A gente estava querendo muito que você pegasse essa pergunta, mas acabou que não pegou, né. Mas fala aí pra gente, uma pessoa que foi muito importante nessa sua trajetória. Pessoas que foram importantes. Tem como pegar e dizer, eu não vou dizer vários, teve alguns sim. Teve basicamente os meus amigos, não posso deixar de dizer isso. Teve amigos, pais,
mas também porque, querendo ou não, situações difíceis, mesmo você achando que não tem ninguém, sempre vai ter alguém ali pra te escutar, ouvir você reclamar, fazer qualquer coisa. Exemplo são seus pais, seus amigos e assim vai. É verdade. Vamos pegar outra aqui, ó. Vamos ouvir. Ainda temos. Vai, pegar uma. Vamos ver. Você mudaria algo no seu livro? Hoje em dia não. Hoje em dia não, mas no passado eu já mudei bastante. Teve vários poemas que eu acabei excluindo e tirando daí porque eu não gostava deles. E teve poemas que eu achava tão ruim que eu acabei retirando. Mesmo que teve pessoas que gostavam, mas eu não gostava deles. Algumas questões de design eu também mudei muita coisa. Hoje em dia eu diria que não tem muita coisa pra poder pegar e se mudar. Talvez no máximo ali um detalhe, entre aspas, tipo uma estrela, ou então um negócio que eu gostaria que tivesse branco, mas não tá. Para isso. Eu acho que o livro dele, vamos supor, tipo, na nossa geração, vai chamar muita atenção por causa do modelo de ser, tipo, preto, Sim, os os desenhos são desenhos profundos. também, a escrita também perfeita. Muito Muito bom. boa. Vamos ver mais. Uma vai ter. Hum, o que é mais importante pra você nessa caminhada? Que seria mais importante nessa caminhada? Hum, eu não diria que tem uma resposta para isso. Se eu fosse pegar e dizer que teria alguma coisa importante, é talvez tentar e conseguir dedicar um pouco do meu tempo a mais à questão do livro. Por quê? Porque normalmente as pessoas me conhecem porque eu não tenho muito tempo para as coisas. Então, eu meio que tenho que pegar e me organizar, montar uma agenda inteira, pegar e picotar muita coisa. Tem muita coisa que eu não consigo dar tanta atenção. Mas se eu puder me pegar e dar mais atenção e talvez pegar e trabalhar no próximo volume, que eu não penso, talvez aconteça, porque tem muita pessoa que pergunta, mas talvez pegar a questão da escrita e pegar e me dedicar um pouco mais. Tanto que eu penso em fazer um volume 2, mas eu também penso em escrever outro tipo de livro. Só que agora, se eu vou ter tempo, se eu vou realmente conseguir focar nisso, se eu vou conseguir realmente pegar e trabalhar nisso, já é outra questão. Ó, a gente ainda tem mais uma que pega uma dessas daí. Vamos ver. Será que já foi? Peraí, pegar Eu ia outra. falar isso agora. Você viu na pergunta que eu fiz. Uma inspiração. Uma inspiração. Tive várias inspirações. Pode citar, não precisa ser Pô, só uma. basicamente, não precisa ser só uma, ó. Teve músicas, teve cantores que eu, com o tempo eu me peguei e me identifiquei bastante. Teve o cantor do Ono, Tuono, no caso. Luiz Lins. Também teve alguns relacionamentos que eu tive com o passar do tempo, querendo ou não, tão escritos aí em alguns tipos de formatos, vários tipos de formatos. Então, em questões de inspirações, acho que eu diria que os principais são esses dois. São esses dois. Porque, querendo ou não, as músicas também abordavam muita questão de insegurança, depressão, coisas que foram passadas no livro. Meus Uhum. relacionamentos, todo mundo tem um relacionamento ruim. Não tenho o que dizer. E se fosse pra poder pegar e dizer mais alguma coisa, no livro também menciona, talvez não seja tão nítido de pegar e ver. Mas também teve muita questão, por exemplo, de festas, resenhas e coisas do tipo, eles são passados no livro também de uma forma diferente. Não são de formas que você vai achar legal, mas tá passado de uma forma diferente. Assim, tem uma pergunta assim, Hum. que veio. Você disse que você lida com as críticas como se fossem construtivas para Uhum. algumas críticas para poderem te impulsionar e tal. E como você, assim, reagiria? Porque vai ter bastante pessoa, né, que vai falar que se inspirou em você. Como que você acha que você reagiria, assim, a ver muitas pessoas sendo ou curadas ou vendo, assim, sabe, os poemas e tal, e se inspirando e se sentindo bem? É. Cara, eu acho que eu também ia pegar e me sentir bem, porque querendo ou não, você viu que uma coisa sua, que às vezes pode pegar e achar pequeno, que você não tem ideia da proporção que pode acabar tomando, ou ter ideia do que pode acabar acontecendo. Mas, cara, se isso aí conseguir, né, pegar, mudar a vida de alguém pra uma coisa melhor, não tem o que dizer, é só eu vou pegar, vou me sentir bem, vou me sentir legal, aliviado, porque um livro meu conseguiu fazer alguém se sentir bem, conseguiu mudar a vida da pessoa pra uma coisa melhor. Então, pra mim vai ser ótimo. Você pode dar um conselho para esse público que você vai estar alcançando com o lançamento do seu livro? Cara, a mesma coisa de antes, eu diria que leia com cuidado.
Só isso. Teve muitas palavras que, tipo assim, você pode acabar levando pro coração, mas não tente levar tantas assim. Uhum. Tente mais aprender e entender como se fosse um tipo de conselho. Ou um tipo de situação que você consegue ver, mas não repetir ela. Não repita. Só, só esse aviso. Então, eu diria só isso mesmo. Não tem muito o que falar. A gente está muito feliz em ter recebido você. E, assim, a gente diz pra você, né, pra você ter sucesso, que você continue escrevendo mais e mais, né, que você lance mais e mais poemas, mais livros. A gente gostou muito de ter recebido você aqui, a gente gostou muito também de ter conversado com você pra gente conhecer um pouco mais dessa sua história, Uhum. dessa sua caminhada, e foi muito bom, né, ter recebido você aqui, e é isso. O Esme agradece muito a sua presença e a vocês também que estão assistindo. A gente está finalizando agora mais um Pod Oesme.